Saudações astronômicas! Eu sou Giovandro Nobre e esse é o canal OARO Manaus. Esse é o quarto vídeo da série OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, e hoje eu vou resolver mais uma questão da Olimpíada de 2015, a terceira questão. Se você quer continuar se preparando para a Olimpíada deste ano de 2017, que ocorre agora, dia 19 de maio, fique ligado. Vamos então à resolução da questão. Questão 3. A equipe da OBA realizou o quarto encontro regional de ensino de astronomia, o quarto EREA, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e o 53º EREA no Oiapoque, Amapá. Coincidentemente, estas cidades estão sobre o mesmo meridiano, pois a longitude de ambas é de 51 graus a oeste de Greenwich. A latitude de Porto Alegre é de menos 30 graus. O sinal menos significa no hemisfério sul. E a latitude de Oiapoque é de mais 3 graus. O sinal de mais significa que está no hemisfério norte. A cidade de Jussara, Goiás, está no mesmo meridiano, pois sua longitude também é de 51 graus oeste. Porém, está aproximadamente à mesma distância do Oiapoque e de Porto Alegre, pois sua latitude é de menos 16 graus. No mapa do Brasil, indicamos a localização aproximada das três cidades. Então aqui ele está mostrando a localização das cidades, sendo Jussara aqui no centro, ao norte Oiapoque, Porto Alegre ao sul, ao oeste Pontes de Lacerda e ao leste a cidade de Canavieiras. A pergunta diz o seguinte: suponha que num certo dia o Sol esteja a pino na cidade de Jussara, Goiás. Isto ocorre no meio-dia solar verdadeiro. Um aluno ou um poste em Jussara não teria sombra neste instante. Além disso, coincidentemente, as cidades de Canavieiras, Bahia, e Pontes de Lacerda, Mato Grosso, estão na mesma latitude de Jussara, aproximadamente equidistantes de Jussara e aproximadamente metade da distância entre Jussara e Oiapoque. Os desenhos ao lado representam um poste e a sua sombra nas cidades Pontes de Lacerda, Mato Grosso, Canavieiras, Bahia, Oiapoque, Amapá e Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no mesmo instante no qual o poste não tem sombra em Jussara. Escreva abaixo de cada desenho o nome da respectiva cidade, dado N é igual a norte, S é igual a sul, L é igual a leste e O é igual a oeste. Em resumo, na questão ele está dizendo o seguinte: temos aqui a cidade de Jussara, ele está dizendo que a distância da cidade de Ponte de Lacerda até Jussara, ele está considerando que é a mesma entre Jussara e Canavieiras. Também está considerando que a distância entre Oiapoque e Jussara é a mesma que entre Jussara e Porto Alegre. Também ele diz na questão que a latitude de Pontes de Lacerda é a mesma de Canavieiras e também está considerando que a longitude de Oiapoque é o mesmo de Pontes de Lacerda. E aí ele diz o seguinte: em um dia em que o Sol esteja a pino aqui em Jussara, ou seja, que seja o meio-dia verdadeiro, não vai existir sombra em um poste que estiver nessa cidade. E aí ele pergunta: escreva abaixo de cada desenho o nome da respectiva cidade. Ou seja, considerando que vai ter sombra nas outras cidades, qual seria a cidade? Ele pede para escrever. Vamos pensar bem então. Se o Sol está a pino em Jussara, ou seja, não tem sombra, ele deve projetar uma sombra à direita, ou seja, a leste, aqui em Canavieiras. Portanto, vamos desenhar aqui uma sombra, vamos pintar aqui de preto essa sombra, então, à direita. Vou colocar aqui uma setinha. Aqui em Pontes de Lacerda, ele vai projetar uma sombra para a esquerda. Em Oiapoque, ele vai projetar uma sombra para cima, ou seja, para o norte. E em Porto Alegre, a sombra irá se projetar para o sul.
Portanto, olhando aqui o mapa, é muito fácil verificar e dar a resposta naqueles quadros. Vamos lá então. Em que cidade a sombra vai se projetar para o sul? Vamos escrever aqui então Porto Alegre, né? Vamos lá. Porto Alegre. Ok. Em que cidade a sombra vai se projetar para o norte? A sombra vai se projetar para o norte em Oiapoque. Tá. E em que cidade a sombra iria se projetar para leste? A sombra se projeta para leste em Canavieiras. Canavieiras. E finalmente o que sobra é onde a sombra irá se projetar para o oeste. Ela vai se projetar para o oeste em Pontes e Lacerda. E aí então está respondida a questão. Para ilustrar a questão, eu construí este pequeno modelo da Terra com a posição das cidades Pontes e Lacerda, Oiapoque, Canavieiras e Porto Alegre. Percebam como as sombras se projetam ao redor da cidade central, que é a cidade de Jussara. Explicando um pouco mais, vamos contar a história de Eratóstenes e a circunferência da Terra. Eratóstenes nasceu em Cirene, Grécia, e morreu em Alexandria, Egito, no terceiro século da era cristã. Ele era bibliotecário-chefe da famosa Biblioteca de Alexandria, e foi lá que ele encontrou num velho papiro indicações de que ao meio-dia de cada 21 de junho, na cidade de Assuã, ou Siene, no grego antigo, 800 quilômetros ao sul de Alexandria, uma vareta fincada verticalmente no solo produzia uma sombra. Cultura inútil, diriam alguns. Não para um homem observador como Eratóstenes. Ele percebeu que o fenômeno não ocorria no mesmo dia e horário em Alexandria e pensou: se o mundo é plano como uma mesa, então as sombras das varetas têm que ser iguais. E se isso não acontece, é porque a Terra deve ser curva. Mais do que isso, quanto mais curva fosse a superfície da Terra, maior seria a diferença do comprimento das sombras. O Sol deveria estar tão longe que seus raios de luz chegam à Terra paralelos. Varetas fincadas verticalmente no chão em lugares diferentes lançariam sombras de comprimentos distintos. Eratóstenes decidiu fazer um experimento. Ele mediu o comprimento da sombra em Alexandria ao meio-dia de 21 de junho, quando a vareta em Assuã, ao sul do Egito, não produzia sombra. Assim, ele obteve o ângulo A, conforme a figura. Eratóstenes mediu A igual a 7 graus, aproximadamente. Se as varetas estão na vertical, dá para imaginar que, se fossem longas o bastante, iriam se encontrar no centro da Terra. Preste atenção na figura. O ângulo B terá o mesmo valor de A, pois o desenho do experimento de Eratóstenes se reduz a uma geometria muito simples. Se duas retas paralelas interceptam uma reta transversal, então os ângulos correspondentes são iguais. As retas paralelas são os raios de luz do Sol, e a reta transversal é a que passa pelo centro da Terra e pela vareta em Alexandria. O ângulo B, também igual a 7 graus, é uma fração conhecida da circunferência da Terra e corresponde à distância entre Assuã e Alexandria. Eratóstenes sabia que essa distância varia cerca de 800 km e então pensou: 7 graus são aproximadamente 1/50 de uma circunferência, ou seja, 360 graus. E isso corresponde a cerca de 800 km. 800 km vezes 50 são 40.000 km, de modo que deve ser este o valor da circunferência da Terra. Um erro muito pequeno para uma medida tão simples e feita há tanto tempo. Bem, pessoal, mais uma vez eu espero que essa série de vídeos possa te ajudar a mandar bem e quem sabe até ganhar uma medalha na Olimpíada Brasileira de Astronomia deste ano.
Lembrando mais uma vez que ela ocorre no dia 19 de maio de 2017. Eu irei continuar gravando outros vídeos resolvendo mais questões de provas anteriores. Porém, acredito que não será possível publicar mais um vídeo antes da data da realização desta prova. Mas eu peço que você continue ligado nos vídeos para aprender um pouco mais de astronomia e desejo a você boa sorte. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de cumprir os 3 Cs. Curta, comente e compartilhe. Muito obrigado e até a próxima!